Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas. O céu todo está interessado no nosso bem-estar, na nossa felicidade. É por isso que o Papai do Céu nos deu a Bíblia, a sua palavra, a verdade, para trazer-nos iluminação naquilo que a gente precisa. Nós estamos no mundo escuro, o pecado tornou esse mundo uma escuridão completa e nós precisamos da palavra para iluminar a nossa vida. Por isso, Salmos vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós estamos com a palavra de Deus e ela deve ser exaltada. Essa mensagem, ela transforma as nossas vidas. Queridos, nós estamos na série Apocalipse. Vamos então estudar sobre o último anjo do capítulo 14, para a gente poder entender. Na verdade, essa é uma mensagem dura e verdadeira para nós, os seus filhos, sabe? O Deus que é o Deus do amor, o Deus da misericórdia, mas ele também é um Deus da justiça, que ele vai fazer juízo, ele vai fazer justiça. E aí aqueles que não quiserem terão que sorver, terão que beber o vinho da sua ira. Nós vamos poder entender isso, então nos acompanhe. E aí vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, eis-nos aqui na tua presença. Ilumina-nos, Senhor, que possamos compreender a tua palavra, mas muito mais do que compreender, que possamos viver a verdade da mesma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aqui, capítulo 14, verso 9 em diante, vai dizer assim, o terceiro anjo, diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Queridos, o capítulo 13 é a descrição da besta, da primeira e da segunda besta, e lá a besta estabelece que é preciso, a sua marca vai ser colocada na mão e na testa das pessoas. As pessoas precisam aceitar a mensagem, a proposta da besta, que tem por trás da besta nada mais, nada menos do que o próprio diabo, que quer ser adorado. E aqui, então, agora, essa mensagem do capítulo 14, o terceiro anjo, é uma mensagem que deve ser dada ao mundo todo. As pessoas precisam ser alertadas. O terceiro anjo segue dizendo: olha só, se alguém adorar a besta, e a sua imagem, receber a marca na fronte ou na mão, o que vai acontecer com essa pessoa que se submeter a essa vontade da besta e do seu poder? O que vai acontecer? Aí ele diz: olha, também o tal, esse que aceitar, vai beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sabe, Deus é amor e é misericórdia. Ele tem estendido essa bondade dele para conosco, e ele traz a mensagem de advertência para cada um de nós. Agora, se nós não atendermos a mensagem de Deus, naturalmente nós seremos alcançados pelo mal. E aí, alcançado pelo mal, vai chegar o momento em que Deus vai ter que fazer justiça. Deus é justo e ele vai então dar para aqueles que rejeitaram a ele o vinho da sua ira, sem mistura no cálice que ele vai oferecer. Porque agora será a maior angústia, a maior tragédia que qualquer ser humano vai ter que enfrentar. Sabe, queridos, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe que seres humanos nunca beberam da cólera ou da ira de Deus sem mistura. Toda vez que Deus trouxe o juiz, sempre estava envolto em misericórdia. Mas nesse momento aqui, a proteção de Deus, quando for
ser destruídos os ímpios, a proteção de Deus, a bondade, a sua misericórdia será retirada completamente. E os ímpios não terão uma proteção em nada. E aí eles vão beber do cálice da ira de Deus sem mistura. Será a maior tragédia. Sabe, a gente consegue enxergar um pouquinho disso aqui, um pouco dessa realidade na vida de Jesus. Jesus foi um ser que bebeu o cálice da ira de Deus sem mistura. Está aqui, ó, em Mateus capítulo 27. Veja aqui conosco, Mateus 27. Nós vamos poder ver um pouquinho sobre essa situação de Jesus. Capítulo 27, verso 45, vai dizer assim, ó: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus na cruz, todos os pecados, os meus e os seus, da humanidade, foi colocada sobre ele, os pecados, e aí Jesus sentiu como o afastamento total da bondade e da presença de Deus, e aí o desespero, a angústia foi tamanha de Jesus que ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Ele sentiu essa angústia, ele bebeu o cálice da ira de Deus sem mistura. Essa foi a pior tragédia, e Jesus já passou isso por mim e por você. Eu e você não precisamos mais passar por isso. Jesus já pagou o nosso preço, então nós precisamos aceitar a Ele. E aí, veja aqui no verso 50, vai dizer assim: e Jesus, clamando em alta voz, com grande voz, entregou o Espírito. Ou seja, Jesus morreu. Sabe, não sei se você compreende isso e você sabe. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. E aí, ao meio-dia, houve trevas sobre a terra. E às 3 horas da tarde, ele morreu. Ou seja, foram 6 horas na cruz. Segundo os estudos, uma pessoa que era crucificada, ela passava dias naquele sofrimento. Mas Jesus totalmente saudável. Jesus era alguém muito saudável, ele se cuidava, ele tinha as bênçãos de Deus. Então, Jesus morreu em 6 horas, sabe por quê? Não foi a morte de cruz, não foi os pregos, os cravos ali, sabe, a coroa de espinho, não foi a tortura, não. Na verdade, o que matou Jesus foi exatamente isso. Ele sentiu esse afastamento de Deus, essa angústia, esse desespero, levou uma exaustão e um estresse tão grande que o coração de Jesus explodiu. Por que a gente percebe isso? Porque quando o soldado fura o lado de Jesus, sai água e sangue, ou seja, tinha na cavidade abdominal de Cristo, o sangue ali desceu e ficou acumulado por conta de que o seu coração explodiu de tanta angústia, porque o pecado meu e seu foi colocado. Então Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Mas no Apocalipse é dito que aqueles que não aceitarem a salvação em Cristo, não aceitar Cristo e aceitar a marca da besta na sua mão, na testa, vai beber o cálice da ira de Deus sem mistura. Então, queridos, eu e você precisamos tomar a decisão, precisamos compreender que isso é uma mensagem para mim, para você, é para os nossos dias, é para os nossos momentos, porque Jesus está voltando e eu e você precisamos tomar uma decisão do seu lado. Não dá para ficarmos assim. Nós precisamos decidir querer Jesus, estar com Ele. Ele já passou todo o sofrimento por cada um de nós. Então cabe a mim e a você entregar a nossa vida a Ele. Aí, ó, o verso capítulo 14, e o verso 12, ele conclui assim dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, a fé em Jesus é no seu sacrifício, no que Ele fez para nós. Então, se eu tenho fé em Jesus, naturalmente eu obedeço aos seus mandamentos, que é contrário à vontade da besta, que quer implantar o seu reino, a sua marca. Então, fazer a vontade de Deus é ter fé em Jesus e obedecer aos mandamentos. Então que você hoje escolha estar do lado de Jesus, escolha ter fé em Jesus, escolha obedecer aos seus mandamentos, porque isso é a demonstração de que você acredita. A obediência é a demonstração de que você tem fé em Jesus. Então
faça isso hoje, entregue o coração completamente a Jesus, para que você não passe por essa experiência de beber o cálice da ira de Deus sem mistura, que aqueles que rejeitarem a proposta, a salvação em Cristo, infelizmente, terão que beber. Então a mensagem para nós é uma mensagem de alerta. Deus está nos alertando, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, então eu e você precisamos tomar decisão ao lado da verdade, ao lado de Jesus. Então que você tome essa decisão, que você aceite a Jesus, tenha fé nele e guarde os seus mandamentos, porque essa é a vontade de Deus para nós, os seus filhos. Porque Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos decisões do teu lado para sermos vencedores como o Senhor foi. Nós te agradecemos por Jesus. Amém.